Salve, salve, concurseiro de todo o Brasil! Vamos iniciar então o nosso estudo de administração financeira orçamentária propriamente dito, certo? Antes de qualquer coisa, eu peço a você prestar atenção no que eu vou dizer. Hoje em dia, todas as vezes que sai um concurso que um aluno pretende dar mais atenção ou menos atenção aos estudos, ele diz logo, vou excluir minhas redes sociais. Muitos dizem isso. Hoje é praticamente impossível viver sem redes sociais. Mas o que fazer então para a rede social não atrapalhar? Seguir as dicas que a gente dá relacionadas a planejamento de estudo e como utilizar, por exemplo, o celular para te ajudar e também usando as redes sociais com responsabilidade. Hoje em dia a rede social pode te ajudar a ser aprovado, sabia disso? Se você seguir as pessoas certas, ler as coisas certas, pegar as dicas certas. Veja que o Focus Concursos tem uma gama de redes sociais para te ajudar. Nós temos o nosso YouTube, onde nós postamos semanalmente, diariamente, dicas importantíssimas que podem te ajudar muito e gratuitamente. Então assistir um vídeo do Focus Concurso no YouTube vai te ajudar na realidade, vai te preparar para o concurso. Além disso, siga-nos no Instagram e curta a nossa página no Facebook, onde nós postamos, além de muitas dicas também, assim como fazemos com o YouTube, nós colocamos motivação, nós colocamos dicas bem rápidas dos professores e, além de tudo, a gente coloca nossas agendas também. Então fica de olho para os nossos eventos que geralmente são gratuitos, valeu? E ouça também os nossos podcasts. Podcast é hoje uma ferramenta muito interessante como alternativa de saber como encontrar uma forma diferente para estudar. Você está lá correndo, está ouvindo aula, dessa forma. Você, por exemplo, está lavando louça, está ouvindo aula, ou seja, está indo trabalhar no ônibus, está ouvindo aula. Então são formas alternativas de estudar. Então siga-nos, baixe nossas aulas e assista aí. Valeu? Vamos iniciar então o nosso estudo com entendendo o que vem a ser a administração financeira orçamentária. Como eu falei no meu vídeo introdutório, lá no início, eu vou fazer uma breve explicação naquilo que você deve efetivamente focar. Esse vídeo, já vou te adiantar, a matéria desse vídeo, melhor dizendo, não é muito exigida em prova, não. Mas você acha que eu vou te aconselhar a assistir ou não? Sim, vou te aconselhar a assistir. Por quê? Porque vai te contextualizar nesse primeiro tópico o que é administração financeira orçamentária. E você vai ficar situado, vai te permitir responder questões que são um pouco mais complexas muitas vezes. Questões que geram dificuldade porque não vem cobrando diretamente a letra da lei ou aquele conceito que você decorou, que te obrigam a raciocinar, a interpretar. Quando você tem esse conhecimento mais amplo, como por exemplo os princípios te ajudam também, esse conhecimento mais amplo, você fica mais habilitado a responder esse tipo de questão, que em regra é mais difícil, tá bom? Vamos nessa introdução, primeiramente, entender o que é administração financeira orçamentária. A administração financeira orçamentária, ela tem por objeto o estudo do orçamento público. Mas o que é o orçamento público? É um dos pilares do desenvolvimento da humanidade e eu vou te explicar por quê. Veja que a palavra orçamento vem da expressão orzare, em italiano, mamma mia, orzare. O que significa orzare? Fazer cálculos. Mas fazer cálculos do que, afinal de contas? Certo? Calcular era para ser aqui. Fazer cálculos, calcular. Calcular o quê? Despesas que devem ser realizadas e receitas que devem ser obtidas para fazer frente a essas despesas. Ou seja, a origem dos recursos para se fazer frente às despesas. Espera aí, Marcelo Adriano. Isso eu já faço. Então eu faço a sua matéria todos os meses. Se você for uma pessoa minimamente organizada, sim, você faz orçamento todos os meses. E por que eu preciso estudar então orçamento público? Já que o orçamento público nada mais é do que elencar receitas, elencar despesas e fazer esse cruzamento de informações. Para quê? Veja aqui, o seu orçamento, e eu não estou te subestimando, tá? Deve ser um orçamento muito simples de se fazer. Você deve ter a sua remuneração, talvez ali como receita a sua remuneração, talvez ali a ajuda do seu pai, talvez um carro que você tenha para vender esse mês, pronto, fechou. 3, 4 itens como receita. E como despesa, água, luz, telefone, pagamento da prestação do aluguel, relaciona ali 10, 15 itens. Tá fácil fazer esse controle, né? Mas o Estado, ele tem um orçamento simples,
apesar de poder ser singelamente conceituado como um documento que expressa receitas e despesas, veja que o orçamento público ele é extremamente mais complexo e aprofundado. É por isso que ele é um dos pilares do desenvolvimento da humanidade. Porque o orçamento público foi o que nos permitiu conviver em sociedade, fazer as pessoas viverem umas com as outras, tá? Já vou te explicar por quê. Veja que o Estado ele precisa decidir. Uma expressão que você vai ouvir bastante é que os recursos são escassos, mas as necessidades são ilimitadas, são infinitas. E as pessoas sempre vão querer mais. Mas aí eu pergunto a você, você é gestor, você acha que é fácil? Você precisa resolver o problema da pandemia e o da educação. E você tem 100 para resolver os dois. E para resolver os dois, você vai precisar gastar 160. Qual você vai priorizar? Opa, já tem que fazer uma escolha. Quem é que tem que fazer essa escolha? O povo. Então eu vou ter que precisar de alguém que, em nome do povo, diga, não, construa escola, construa hospital. Quem é que faz isso em nome do povo? O Poder Legislativo. Certo? O Poder Legislativo, então, vai aprovar uma lei que vai ser proposta por quem efetivamente gasta, que é o Poder Executivo, que é o presidente, que é o prefeito, que é o governador. Entendeu? Como começa a ficar complexo? Então é algo muito complexo. E na hora de fazer as escolhas? O mercado, o orçamento vai gastar mais com o mercado ou vai gastar mais com ações sociais? É mais de direita ou mais de esquerda? E aí? Ou seja, é muito mais complexo. É realmente uma relação de receitas e despesas, mas é muito mais complexo. E lembrar que, se estamos lidando com dinheiro público, eu tenho que ser eficiente, efetivo e eficaz. Eu tenho que ter um plano, um planejamento completo para que eu possa obter um resultado lá na frente e ao final das contas, trazer satisfação à população. Não adianta eu construir um módulo, não adianta eu comprar viatura. Eu tenho que reduzir a criminalidade. Não adianta eu construir escola, eu tenho que melhorar a qualidade da educação, reduzir o analfabetismo. Entendemos? Então veja que pode ser muito mais amplo. Mas se processa lá na ponta da linha com despesas realizadas. Porque eu vou ter que realizar a despesa. Eu só tenho que encontrar o melhor meio. E esse melhor meio é toda a ciência que envolve o chamado orçamento público. Entendeu a complexidade? Então, orçamento público ele tem uma conotação efetivamente muito, mas muito mais ampla. E para entender a amplitude dessa conotação de orçamento público, você tem que entender 3 conceitos importantes. E o primeiro conceito é o conceito de sociedade. Você já parou para pensar por que você vive com as outras pessoas? Por quê? Porque, por exemplo, você é livre? Se eu te fazer uma pergunta, você é livre de verdade? Você poderia vir, por exemplo, trabalhar pelado? Eu poderia estar pelado aqui dando aula? Não. Então, não sou livre de verdade. Ah, mas eu sou livre para ir e vir. Eu tenho uma parcela de liberdade. Eu sou livre para comprar um automóvel, eu tenho uma parcela, mas eu tenho que ter dinheiro, eu não posso ir lá e pegar o automóvel para mim. Tá? Então veja que eu tenho uma parcela de liberdade. Por que você entrega a parcela dessa liberdade para o Estado? Porque o ser humano, ele é um ser que necessita viver em grupo, tá? Preste atenção no que é a sociedade, então, para você entender. É um agrupamento de seres que vivem em estado gregário. Grupo de indivíduos que vivem por vontade própria, sob normas comuns, uma comunidade. Opa, se a norma... Opa, era para eu ter cortado aí para vocês, tá? Então vamos lá. Agrupamentos de seres que vivem em estado gregário. Grupo de indivíduos que vivem por vontade própria, sob normas comuns, ou seja, uma comunidade. Normas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você não pode fazer barulho de madrugada na porta da casa dos outros. O seu direito acaba quando começa o do outro. Entendemos? Então tem limitação. Grupo de pessoas que, submetidas a um regulamento, exercem atividades comuns ou defendem interesses comuns. Grêmio, associação, agremiação. Meio humano que o indivíduo está integrado. Então isso é a sociedade. Tá? Mas a sociedade ela precisou evoluir com o tempo, não precisou? Precisou evoluir. E como é que essa sociedade evoluiu? Ora, ela evoluiu para aquilo que se chama de Estado, tá? Ela evoluiu para aquilo que se chama de Estado. E o que vem a ser o Estado, afinal de contas? Bem, uma estrutura complexa surgida com o fim de garantir o bem comum. Opa! Então veja que eu quero muito ter a minha propriedade e eu quero que as pessoas não venham tomar de mim, certo? O que eu faço? Eu abro mão de andar pelado na rua,
Eu abro mão de tomar a propriedade dos outros, ou seja, eu entrego parcela da minha liberdade para que eu tenha certeza absoluta que eu também terei direitos garantidos. E quem garante esse direito? O Estado, por exemplo, por intermédio da polícia. Eu não posso pegar o carro do vizinho, eu queria muito, eu não estou livre para pegar o carro do vizinho, mas ele também não está livre para pegar o meu, porque se ele vier pegar o meu, o que acontece? O Estado vai puni-lo. Entendemos? Então eu tenho um ente que é superior, que paira por toda a sociedade e que foi criado justamente para trazer essa harmonia, implementando regras necessárias para a convivência e punindo aqueles que não obedecem essas regras, além de atender outras necessidades sociais. Instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida, tanto interna quanto externamente. Resultado de um processo histórico formado por basicamente 3 elementos: povo, território e soberania. Alguns autores incluem o elemento finalidade, tá? Então aí eu tenho o que é o Estado. O terceiro conceito interessante que você deve conhecer é a atividade financeira do Estado. Para pensar, olha aí na frente da sua casa, não tem uma rua asfaltada? Não tem iluminação pública? Não tem um policial passando aí de vez em quando? Se você for à escola, não tem uma escola? Quem é que mantém isso, afinal de contas? Um Estado. Opa! Lembra que você paga água, luz, telefone? É a mesma coisa para o Estado, só que com uma amplitude infinitamente maior em relação à sua. E ele tem que fazer escolhas nesse processo para arrecadar o máximo de receita e despender as receitas na forma de despesas públicas que venham efetivamente atender às necessidades sociais, deixar o povo feliz. O que existe? Existe então o estudo da atividade financeira do Estado. Ou seja, é toda atividade estatal voltada à obtenção de receitas públicas e à realização de despesas públicas. E por intermédio de qual instrumento o Estado faz isso? O mesmo instrumento que você utiliza para fazer. Você, para saber se mês que vem você pode adquirir isso ou aquilo, comprar uma televisão nova, se pode viajar, o que você faz? Você faz um comparativo entre receitas e despesas. Isso é o seu orçamento. O Estado utiliza esse mesmo instrumento, o chamado orçamento público, tá? Então, o orçamento público é o instrumento efetivo que o Estado utiliza para desenvolver a sua atividade financeira, tá? Vamos agora, então, já que você está começando a entender o contexto no qual é inserido o orçamento público, vamos entender, então, o conceito de orçamento público. Veja que o conceito de orçamento público demanda 2 conhecimentos. O entendimento dos elementos do que vem a ser orçamento público, isso você vai entender ao longo do curso, e também o entendimento dos doutrinadores. Muitas vezes a banca copia e cola um doutrinador, muitas vezes cobra um entendimento que é dela, que aí você tem que olhar os elementos para ver se tem alguma coisa certa ou alguma coisa errada, como eu vou exemplificar aqui. Mas veja bem, é muito melhor você entender os elementos, porque mesmo se vier algum doutrinador ali com conhecimento fechadinho, com um conceito fechado, você consegue identificar se está certo ou errado, por intermédio, então, do conhecimento das características do orçamento público, tá? Vamos entender, então, o que é o orçamento público. Primeiro conceito: documento que expressa receitas e despesas estatais de determinado ente federativo. Ora, isso aí é o conceito mais simples, mais singelo de orçamento público, e está certo. É um documento que é elaborado por intermédio de uma lei, como nós veremos, e que vai ter lá receita e despesa. Certo? Vai ter receita e despesa, assim como é o seu. Segundo conceito: documento legal. Legal é porque é gente boa? Não, porque ele é veiculado por intermédio de lei. Tá? Que contém as receitas e despesas de determinado ente governamental para um período. Opa, se é para um período, ele é periódico ou temporário. Periódico. Veja que aqui eu já posso extrair elementos que nós aprenderemos ao longo de todo o curso que poderiam tornar essa questão errada. Por exemplo, se dissesse que não é periódico, tá? Que não é por intermédio de lei. Por um período determinado de gestão. Orçamento público, instrumento que discrimina as despesas dos programas governamentais segundo sua natureza. Aqui está falando
do princípio da discriminação. Discriminação. Por que eu preciso discriminar? Para que haja fiscalização. O dinheiro é de quem que vai ser gasto no orçamento público? Seu, meu, do povo. Como é que o governante coloca lá saúde, 100 mil? Não, ele tem que dizer saúde, 100 mil. E desses 100 mil, 50 é com pessoal, 30 é com manutenção das escolas e 20 é com combustível para o transporte dos alunos. Opa, agora eu estou vendo. Então discrimina por natureza. Enfatiza os fins almejados de modo a demonstrar o alvo e a finalidade dos gastos públicos. Ele tem que dizer o porquê. Afinal de contas, o gasto público moderno ele tem um objetivo a ser atingido. Eu não quero construir o módulo policial nem comprar viatura. Eu quero reduzir a criminalidade. Se para isso eu preciso construir o módulo e adquirir viatura, maravilha. Mostre que isso é parte de um planejamento, de um plano. Porque talvez revitalizar um determinado parque onde está vendo naquela região alta criminalidade porque está abandonado também seja uma solução. Promover ações de integração social também seja uma solução, entendeu? Então o que se quer é atingir um objetivo, bem como identificar os responsáveis pela execução das despesas dos programas. É lógico, o dinheiro público vai ser gasto por gestores públicos. Ele tem que se identificar para que eu possa cobrar dele, exigir dele o bom uso dos recursos públicos. Continuando, em um sentido instrumental, ou seja, como um instrumento, pode-se definir o orçamento público como um instrumento do qual o governo elabora, expressa, executa e controla e avalia o cumprimento de suas atividades em cada período de gestão. Opa, em cada período de gestão aqui de novo, periódico. Refletindo as escolhas ideológicas feitas pelo partido político ou pelo grupo político que se encontra no poder. É isso mesmo. Vamos gastar dinheiro com mais ações sociais. É um partido mais voltado para a ação social. Vamos incentivar o mercado, vamos fazer as indústrias, as empresas crescerem. Opa, tem uma outra conotação social. Então, por intermédio dos gastos que são realizados, você consegue enxergar esses detalhes do orçamento público. Certo? Vamos lá, continuando. Nós podemos resumir, então, o orçamento público como um documento legal que materializa a atividade financeira do Estado. Receita e despesa. Para fins de quê? Expressar a política econômica e financeira e o programa de trabalho de governo. É um instrumento governamental para planejar, elaborar, expressar, executar, controlar e avaliar. Veja que eu preciso de tudo isso para depois apresentar o resultado. O quê? Todas as realizações por um período de gestão. Entendemos? Todas as realizações por um determinado período de gestão. Certo? Vejamos os aspectos do orçamento público para que você possa entender melhor como é que você pode interpretar esse orçamento público, tá? Aspectos do orçamento público. Então, diante do que você está vendo, você pode ver várias facetas do orçamento. E a primeira faceta é uma faceta política. É o controle do poder legislativo sobre os gastos realizados pelo governo. É por intermédio de negociação. O governo, chefe do poder executivo, ele faz um plano. Não, eu quero isso para o meu município, eu quero aquilo outro. Eu quero construir mais casas populares. Mas porque eu vou construir casas populares, eu não vou dar incentivo à indústria. Aí ele vai levar esse plano para o Congresso, para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo negativo. O povo, ao qual eu represento, quer que você construa menos casas populares e dê um pouco de incentivo também para a indústria, para o comércio, senão não tem emprego. Aí o governo vai negociar. Entendeu o caráter político? Porque o orçamento se expressa por intermédio de lei. Então haverá uma negociação política quando o Poder Legislativo vai controlar as ações do Poder Executivo. Senão o Poder Executivo com o dinheiro na mão faz o que quiser. Faz o que bem entender. E aí também está errado. Tem que fazer aquilo que é melhor para o povo. Quem é que define isso? Ora, um conjunto de ações, é lógico, mas em tese é julgado não. É fiscalizado pelo Poder Legislativo. Tá? Tem um aspecto jurídico, legal. É o que define a lei orçamentária no conjunto de leis do país. Existe um princípio chamado princípio da legalidade.
Esse princípio determina que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, para que haja efetivamente controle. Assim, se o prefeito, por exemplo, previu construir escolas e não previu construir hospitais, se ele for e construir um hospital, ele está contra a lei. Ah, mas ele não roubou, ele não desviou, ele só não fez aquilo que estava autorizado no orçamento. Não pode, senão para que orçamento? Foi o povo que, por intermédio dos deputados, por intermédio dos vereadores, dos senadores, dos deputados federais, é que escolheu que deveria ser construída escola e não hospital. Ah, mas é a pandemia. Opa, então vai lá e pede de novo. Ou então você realiza, mas depois passa pelo crivo para demonstrar a urgência disso. Veja que existe um contexto jurídico e o gestor pode ser, inclusive, punido juridicamente se ele descumprir a lei. Além disso, aspecto econômico. Veja que o Estado é um agente econômico relevante. Tá? Quais são os 3 principais agentes econômicos? O Estado, as famílias e o mercado, as empresas. Então, o Estado, quando ele gasta, ele tem impacto na economia. Além do que, é o orçamento que vai definir a destinação de dinheiro público para o fomento de determinadas atividades, para o desenvolvimento da infraestrutura. Então, quando o Estado está gastando mais, está gastando menos, ele gera reflexos na economia. Se ele quer acelerar o desenvolvimento econômico, ele gasta mais. Se ele quer frear, ele gasta menos, por exemplo. Tá? A ferramenta é o orçamento público. O aspecto financeiro. O orçamento gera um fluxo financeiro. O fluxo financeiro é o fluxo de moeda, tá bom? Então o orçamento ele vai gerar esse fluxo financeiro que vai permitir ao Estado justamente o desenvolvimento de sua atividade, tá bom? O próximo ponto importante é a origem e evolução do orçamento público. Tá? Por que é importante entender a origem e evolução do orçamento público? Veja que você já entendeu o que é orçamento, assim, de maneira geral. É aquela ferramenta que permite ao Estado, ao governante, fazer com que tenha um policial aí na porta da sua casa. Fazer com que quando você for ao posto de saúde, tenha um médico lá para atender, tenha remédio para te aplicar. Que nada mais é do que justamente esse orçamento que você faz aí. Só que num contexto muito maior, muito mais amplo, porque é o Estado realizando receitas e despesas e de caráter público e não particular. Você faz o seu dinheiro que você quiser. Ah, você tem a prestação do apartamento para pagar. Ah, não vou pagar nada esse mês. Eu vou queimar tudo em cerveja e churrasco. O dinheiro é seu, o apartamento é seu, a dívida é sua. Você faz o que você quiser. O Estado não. O Estado, o dinheiro é de todos. Tem que ser gasto com responsabilidade. Não que gastar com churrasco e cerveja não seja responsabilidade. Eu acho que eu não usei bem um exemplo aí, né? Acho que seria justa a troca de apartamento por cerveja e churrasco. Mas isso é uma outra história. Isso é um critério de avaliação pessoal, tá? Então você já entendeu que o orçamento público ele é peça fundamental para o Estado brasileiro estar como está. Para você encaixar tudo isso agora, é interessante você entender a evolução do orçamento público, tá? Como é que se expressa essa evolução, tá? Primeiramente, um Estado absolutista em um orçamento não democrático. Preste atenção, ó. Como é que eu falei que surgiu o orçamento público, certo? Você já parou para pensar? Eu não falei da sociedade. O que é a sociedade? Seres que se juntam para viver em comunidade. Não sei se você prestou atenção, não sei se você já parou para perceber, mas o ser humano é um dos seres mais frágeis da natureza. Sabia disso? Se você for comparar, por exemplo, com a força da formiga, se a formiga tivesse o tamanho de um ser humano, ela levantaria toneladas. Se um gafanhoto tivesse o tamanho do ser humano, ele saltaria prédios. Ele seria muito forte, ele teria uma carapaça, tá? Então, proporcionalmente, o ser humano é extremamente frágil. Porém, o que nos permitiu colonizar o mundo inteiro e dominar o mundo? A nossa inteligência. Só que por ser frágeis e em razão da nossa inteligência, para que nós pudéssemos ter sucesso onde nós passamos, nós tivemos que nos juntar, viver em comunidade. Volta lá no tempo das cavernas e faz um exercício de imaginação para ver se você estivesse lá, como é que você viveria? Como é que você viveria? Você sozinho? E como é que você ia caçar lá o mamute, o mastodonte? Sozinho? Não. Aí é melhor então juntar com outra pessoa. Aí vem cá. Vamos juntar e matar aquele mamute? Vamos. Aí ia lá os dois, não conseguimos. Vamos juntar mais gente?
Vamos juntar os filhos, vamos, 20 pessoas, vamos lá, pronto, matamos. E agora, como é que nós dividimos? Quem vai ficar com a picanha do mastodonte, do mamute? Quem vai ficar com a paleta, que é ruim? Ah, não, tem que ver, pronto, já virou confusão. Para então, tá? E a comunidade vai crescendo. E aí passam-se a estabelecer regras de convivência, então. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos matar vários mamutes, a gente traz aqui, depois faz uma divisão equitativa. Aí um diz, mas espera aí, eu sou mais forte, eu cacei mais. Ah, mas eu estou aqui cuidando. Viu que começa... Então, o que se pensa? Ora, vamos criar regras de convivência, onde as pessoas se entregam parte da liberdade, mas esse conjunto gera benefícios para todos. Como, por exemplo, a defesa contra outras tribos que venham me atacar, contra outros animais. Então, não seria legal pegar um de nós e colocar lá na fronteira, lá vigiando o tempo inteiro para ver se vem alguém? E se precisar ele combate, já que ele é o mais forte? Seria. Mas e quem vai alimentá-lo e quem vai alimentar a família dele? Opa, quem está se beneficiando disso? Nós estamos nos beneficiando. Então, peraí, tá vendo esse peixe aqui que eu pesquei? Então vou dar um para aquele cara lá. Você dá um, pronto. Eu vou sustentá-lo. Tá bom? Só que com o aumento dessa população, as regras ficam mais complexas e as necessidades também. Começa a haver conflito. As pessoas dizem, não, isso aqui é minha propriedade. Não, é minha, agora eu quero. Não, você pegou, você não pegou. Peraí. Então eu tenho que ter alguém que vá olhar por todos, que estabeleça as regras e que depois aplique essas regras ao caso concreto. Aí chega alguém e diz assim, olha, para não ter confusão, não ter morte e a gente continuar crescendo, obter benefícios com a nossa comunidade e continuar e conseguir se defender de quem vem de fora nos atacar e prejudicar a todos, vamos fazer o seguinte, direito à propriedade. Quem pescou é seu, só entrega a parte do vigia lá, lembra? E quem construiu é seu, não tem problema. Opa, maravilha. Eu quero muito aquela parada, aquela ferramenta que o meu vizinho fez, mas eu não posso, porque se eu quiser viver aqui, eu tenho que atender a essa regra. Além de tudo, eu ainda tenho que dar um pouco lá para poder atender o cara que está lá defendendo toda a propriedade. E aí nós conseguimos se desenvolver. E aí pensou-se o seguinte, peraí, por que a gente não cria uma classe de especialistas? Alguém que seja preocupado só com isso, só com aquilo, só com julgar, só para administrar. Porque veja, a quantidade de pessoas que eu tenho que alimentar agora e que estão protegendo é muito maior. E eu tenho que ter alguém que administre tudo isso que está chegando para a distribuição, na forma de um salário, por exemplo, para essa pessoa. Uma remuneração. Em vez de entregar o peixe, eu entrego algo para ela que ela possa trocar pelo peixe. Olha aí que maravilha. Viu como está complexo? E aí alguém pensa assim, peraí, vamos criar o Estado? O que é o Estado? Um ente ficto que vai pairar sobre todos, ele é mais forte que todo mundo, porque aproveita a força de todos, e todos têm que obedecê-lo, obedecendo às suas leis, que são as regras, e quando infringir a lei, é o próprio Estado, por intermédio de todos, a coletividade, que aplica a punição. Opa, tá vendo como surge o orçamento? E de repente esse fluxo aumenta, e nós chegamos onde estamos hoje. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Então esse orçamento é o mesmo lá da Idade das Cavernas, da Idade da Pedra, do tempo das cavernas, quando o homem foi lá, separou um pouco e entregou para alguém que era mais forte para proteger a todos, para ele ficar só com essa função. Entendemos? E como é que esse orçamento evoluiu? Ora, com o desenvolvimento do Estado, com o desenvolvimento então das nações, dos reinos, surgiu então o Estado absolutista, por intermédio de um rei, não é? Então tem um rei que personifica todo o Estado. É ruim, porque ele tem um poder quase divino, tá bom? Surge então o chamado Estado absolutista. Em 1215 surge o primeiro esboço de Constituição, que era voltado para quê? Para tributo, para orçamento, porque existia uma arbitrariedade na cobrança de tributos. O Estado dizia, eu quero isso, quero aquilo, para poder manter todos aqui. Aí, isso, o senhor Rei João Sem Terra, depois você pesquisem aí sobre Robin Hood, melhor dizendo. Tá? E o que ele fez? Opa, então peraí, vamos elaborar aqui regras mínimas. Então eu tenho aqui ó, os mini-reinos, vamos assim dizer, certo? E eles vão pagar para mim, só que não pode ser de qualquer jeito. Vamos estabelecer um princípio da anterioridade, por exemplo. Ano que vem eu só posso cobrar aquilo que nós acordamos agora, tá? Os vários feudos que foram criados. Então, nessa época, o orçamento, ele não existe no sentido democrático.
Ele não existe no sentido de controle. Tudo vai para o rei. E o rei faz o que bem entender com aquele recurso sem dar satisfação para ninguém. Tá? Só que aí veio a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa diz, opa, parou tudo. Esse negócio de rei, meu irmão, negativo. O Estado tem que ser mínimo. O Estado tem que atender a necessidade do povo. Surgindo então um Estado chamado liberal. Tá? E o seu marco, claro, foi a Revolução Francesa, com Locke, Hobbes, certo? Esse Estado pregava o quê? Essa filosofia. Um Estado mínimo, ou seja, um orçamento mínimo, com a mínima intervenção econômica, mínima possível intervenção econômica, tá? E essa mínima intervenção econômica, ela buscava simplesmente atender o quê? As garantias e necessidades públicas fundamentais, como, por exemplo, a necessidade de se proteger a sociedade, tá? Só que aí avançou. Avançou por quê? Porque nós tivemos ali a Revolução Russa, depois tivemos a Primeira Guerra, e a gente viu que se deixar na mão do mercado, lascou. Quem é rico vai ficar mais rico, quem é pobre vai ficar mais pobre. Em 1917 surgiu o Estado socialista, que era o Estado total, máximo interventor. Ao contrário do Estado liberal, que era mínimo, esse é máximo. Tudo é dele, nada é de ninguém. Tudo é do Estado e o Estado vai partilhar igualmente para todos. Também não funcionou muito bem, tá? A atuação em todos os setores econômicos com um orçamento público máximo. Então não tem nada de particular, certo? Aí vem o Estado do bem-estar social. Com a Primeira Guerra, certo? E com a Revolução Russa, as pessoas disseram, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que a gente vai salvar o capitalismo, então? Opa, vamos criar um Estado que é misto. Um Estado que incentiva a iniciativa privada, não é como o Estado socialista, em que tudo é do Estado, incentiva a iniciativa privada, mas também não é como o liberal. Vamos garantir um mínimo de direitos para as pessoas, para que elas tenham felicidade, não tenha mais nenhum radical, nenhum nazista tomando poder, nenhum fatista tomando poder, tá? Vamos lá. Estado intervém ativamente na economia a partir daqui. Diferente do liberal, certo? Ele passa a intervir, mas em conjunto com a iniciativa privada, diferente do Estado socialista. Disponibilização de um conjunto de garantias sociais mínimas ao cidadão. Orçamento como uma ferramenta de política fiscal. Então, ao invés do Estado mínimo liberal, em que não botava a mão no fogo por ninguém, certo? Não botava a mão no fogo por ninguém, o Estado do bem-estar social, o Estado Providência, ele entregava um pouco e diz, ó, a partir daí você se vira sozinho, tá? Só que esse Estado de bem-estar social, ele também entrou em falência pelo seu alto endividamento e buscou-se então um Estado intermediário, que é o Estado chamado neoliberal, onde houve de novo uma redução da interferência estatal, com a descentralização de parte dos serviços, porém a intensificação da regulação. Isso aconteceu no Brasil com a telefonia. A telefonia era toda estatal, não funcionava. O Estado disse assim, ó, peraí, ó, fica com a telefonia na iniciativa privada, mas não vai ficar o Léo não. Eu vou criar uma agência reguladora. E surgiram então diversas agências reguladoras no Brasil. É um reflexo desse Estado neoliberal, onde o Estado ele sai da atividade, mas permanece fiscalizando. O orçamento é um instrumento de política fiscal, mas de menor intervenção, tá? O Estado fica então mais livre. Para finalizar a nossa aula, nós veremos então 2 pontos. Primeiro, nós veremos agora a função econômica do Estado, funções econômicas do Estado, certo? Então, alguns doutrinadores, identificando todas as atividades que o Estado pode fazer, ele identifica ali algumas funções que são econômicas, que são funções que são típicas se analisarmos pelo contexto do orçamento público. Quais são essas funções? Primeira função, função alocativa, que visa minimizar as falhas de mercado. Veja aqui, se deixar na mão do mercado, o mercado só vai fazer aquilo que é mais lucrativo e menos arriscado. Você acha que o mercado vai construir uma usina hidrelétrica como a de Belo Monte lá no meio da Amazônia? Não vai. O que o Estado faz então? O Brasil vai lá, não, eu vou construir, é importante para mim, para a região. Ele vai lá e constrói e depois passa para a iniciativa privada explorar. Mas quem abraça o risco é ele. Ou então atividades essenciais que não pode ficar na mão da iniciativa privada, como por exemplo a educação, como por exemplo a saúde, é também função alocativa. Ou ainda defesa externa. Ora,
O particular não vai defender o Brasil. Quem tem que defender o Brasil é o próprio Estado. Então as Forças Armadas são mantidas pela função alocativa, na função alocativa, tá? A função da polícia também, certo? A outra função é a função distributiva. Ela é responsável pela distribuição da renda. Como assim distribuição da renda? Veja aqui, é muito importante que a renda ela seja distribuída por toda a cadeia. Se não gera insatisfação, o povo quebra tudo e aí nem quem tinha muito passa a ter nada, porque aí pode acontecer como aconteceu, por exemplo, na Revolução de 1917 na Rússia, e o povo ir para cima, quebrar tudo e tomar tudo. O que fazer? Opa, vamos regular então? Quem é o agente regulador? Ora, o Estado, tá? E ele pode fazer isso por intermédio de políticas tributárias, onde ele se utiliza de impostos, de alguns tipos de impostos em regra progressivos, porque eu tenho impostos progressivos, são aqueles impostos que promovem a distribuição de renda, onde o fator importante é a alíquota progressiva. Não basta só a alíquota. Quem ganha menos não paga nada, quem ganha mais ou menos paga 10%, por exemplo, quem ganha um pouco mais paga 15%, quem ganha ainda mais paga 27,5%. Ou ainda, tributos que sejam neutros. Os tributos neutros não melhoram e nem pioram a distribuição de renda, como aqueles de alíquota única, onde cobra-se 10% de todo mundo. Mas veja que um cidadão que ganha R$1.000, 10% é 100, tirar 100 dele é um peso muito maior do que o cidadão que ganha R$10.000 e tira 1.000, porque para o cidadão só sobra 100, e para o outro cidadão que tirou 1.000 vai sobrar 9.000. Veja que ele não melhora a distribuição de renda. E por fim, os impostos regressivos. Esses estão fora, deveriam estar. São os tributos sobre o consumo, quando se cobra um valor único para cada um, como por exemplo os tributos sobre o consumo, o IPI, o ICMS. Eu que ganho muito bem, vamos assim dizer, vamos imaginar que eu sou milionário, vou lá comprar cerveja, aqui está R$3, R$1 é de imposto. Eu estou pagando R$1 de imposto. Quantas cervejas eu posso comprar? E o pobre que vai comprar a mesma cerveja e paga R$1 de imposto também, vai poder comprar muito menos. Entendemos? Então, essa estrutura tributária é importante na hora de distribuição para função distributiva. Além disso, programas sociais e de transferência de renda, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, são programas que simplesmente tiram a renda por intermédio dos tributos e entregam para o povo. Todo mundo contribui e aí entrega para o povo, tá? Prestação de serviços públicos universais. Educação, por exemplo, o milionário pode matricular o seu filho numa escola pública? Pode, tranquilamente pode, tá? Mas o pobre também, tá? Saúde, o milionário pode ir para o SUS, que é universal, mas o pobre também, tá? Por fim, a função estabilizadora visa promover estabilidade econômica. Como assim estabilidade econômica, Marcelo Adriano? Veja que o governo ele precisa garantir efetivamente que o Estado tenha estabilidade, que a sociedade esteja estável, gerando emprego, por exemplo, ou ainda promovendo distribuição de renda, certo? Gerando, por intermédio da distribuição de renda, a redução da inflação, o aumento da inflação. Tem que se preocupar com esses agregados econômicos. Então, índice de emprego, índice de inflação, juros, valor do dólar. O Estado tem que agir. O dólar está subindo, o Banco Central entra comprando dólar para baixar o preço, haja visto os impactos negativos na economia. Isso é a função estabilizadora. Para finalizar a nossa aula, veremos novamente a atividade financeira do Estado. O que vem a ser essa atividade? Atividades voltadas para a obtenção de receita pública e também pelo dispêndio público para as despesas, onde qual resultado se busca, tá? Quando eu comparo resultado, receita e despesa, eu tenho aqui, quando eu tenho receita menor e despesa maior, um déficit fiscal. Quando eu tenho receita igual a despesa, situação de equilíbrio fiscal. E quando eu tenho receita maior que despesa, uma situação de superávit fiscal. Ao longo das nossas aulas, a gente vai interpretar o que significa cada um desses elementos. Até daqui a pouco.